mesmo que ela venha diretamente de Deus na sua palavra, você pula esse aqui, eu não gostei, esse texto não falou ao meu coração, tem que ser um outro. Ou quando alguém vai falar com você, se você acha que você é melhor do que eu, está querendo ser santo, está querendo me corrigir e me conduzir, e você começa a não ouvir mais ninguém e não aceitar mais nenhuma palavra de quem quer que seja sobre a sua vida. E é interessante porque isso é justificar ou racionalizar. E queridos, às vezes Deus ministra, Deus fala, e nós temos exemplos na Bíblia de alguns que Deus falou claramente com eles, e eles não ouviram. Quando Caim ofereceu um sacrifício desde o início, Deus não se agradou dele, não se agradou do seu sacrifício, porque sabia que a maldade estava no seu coração. Deus então falou com ele, chamou a sua atenção, mas a Bíblia nos mostra claramente, Caim endurecendo o seu coração e não aceitando ouvir a voz de Deus. E o que a gente descobre, o que a gente lê na Bíblia, é que em seguida ele vai e mata o seu irmão, porque ele não aceita aquela palavra de Deus. É como Deus falou com os filhos de Eli, Ofni e Finéias, falou com eles sobre o comportamento deles. Eles que ajudavam ao seu pai como sacerdotes também, e quando o povo vinha oferecer sacrifícios, eles mexiam nos sacrifícios, tiravam a carne. Quando mulheres vinham oferecer também, eles pegavam aquelas mulheres, levavam para um local, num canto da tenda, ali do tabernáculo, e tinham relações sexuais com aquelas mulheres. Eles não levavam a sério, sob hipótese alguma, aquele momento com Deus, e profanavam e zombavam do serviço do Senhor, e um dia Deus os matou, porque Deus não tolerou mais aquilo. Um dia 3 homens, Datã, ou Coré, Datã e Abirão, também resolveram se rebelar, resolveram acender o seu incenso, resolveram questionar a liderança de Moisés. E a Bíblia diz, se você nunca leu, leia isso lá em Números. A Bíblia diz que Deus pediu que todos se afastassem deles e dos seus familiares, e eles ficaram na porta da tenda assistindo para ver o que ia acontecer. E a Bíblia nos mostra claramente que a terra se abriu e todos eles foram tragados, todos eles foram mortos, e ali não puderam mais estar presentes, porque Deus trata com seriedade. Esse momento de culto a Deus não é entretenimento, queridos. A palavra tão usada e tão comum nos dias de hoje, nem tão pouco é show. Culto é vida na presença do Senhor, é vida na presença de Deus. A pior coisa que nós temos é quando nós não enxergamos a necessidade de mudança. Eu não sei se você é alguém que está aberto a ouvir a voz de Deus e admitir que precisa mudar, que precisa ajustar algo na sua vida. Queridos, vamos ver o que diz os versos 8, 9 e 10. E me ofendem também, porque pensam que não faz mal me oferecerem animais cegos, aleijados ou doentes. Pois procurem oferecer um animal desses ao governador. Acham que ele o aceitaria com prazer e atenderia os seus pedidos? Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Agora, sacerdotes, orem a Deus e peçam que Ele nos abençoe. Mas será que Ele vai atender quando vocês estão apresentando ofertas como essas? O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: gostaria que um de vocês fechasse as portas do templo. Assim vocês não acenderiam mais fogo inutilmente no meu altar. Eu não estou satisfeito com vocês. Não vou aceitar as suas ofertas. Sabe que o texto começa dizendo, eles pensam que não faz mal fazer o que eles estão fazendo, oferecer animais impuros. Queridos, quando a impureza se torna marca ou parte da nossa vida, este é um sintoma claro de que a adoração não está presente. A vida do ofertante vem antes da oferta. Deus precisa primeiro se agradar da minha vida, para que depois Ele possa se agradar da minha oferta. A oferta do povo naqueles dias era um reflexo da vida errada que levavam, e por isso faziam daquela forma. E Deus, atentem nisso, Deus não está buscando adoração. Deus não busca adoração. A Bíblia não fala sobre isso. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. É isso que a palavra nos ensina, é isso que a Bíblia nos mostra. E se Deus não aceita a nossa vida, Ele também não aceitará a nossa oferta. A oferta muitas vezes reflete a nossa vida, reflete quem nós somos.
E nós pecamos, queridos, quando nós não temos uma vida santa, uma vida impura, quando temos uma vida superficial e irreverente, uma vida leviana. Culto a Deus, a minha vida precisa ser em espírito e em verdade. Eu tenho aprendido isso na Bíblia. Deus não aceita nada menos que o melhor. O nosso culto a Deus precisa também ser de todo o coração, com sinceridade, com zelo, com amor, com alegria, com deleite na presença do Senhor. Deus sabe se a impureza está presente na nossa vida. Deixa eu te fazer uma pergunta, ou algumas perguntas mais. Como é que está o seu namoro diante de Deus? Está diante de Deus, diante do altar do Senhor? O seu casamento está diante do altar? A sua postura como pai, como mãe, está diante do altar? Como estão os seus negócios? Estão diante do altar de Deus? Você tem honrado a Deus com a sua vida? A sua vida está diante do altar do Senhor? Você vai perceber que a adoração está ausente quando você não muda de vida. A impureza faz parte do seu dia a dia, e mesmo assim você quer continuar servindo ao Senhor, andando com esse Deus. O texto nos fala sobre isso. Um outro sintoma, queridos, que nós aprendemos, a gente pode ver isso no verso 8, no verso 9, no verso 13 e no verso 14, quando Deus fala de animais defeituosos, animais doentes, animais impuros, animais roubados e etc. É um sintoma da ausência da adoração quando nós oferecemos sobras e não as primícias. Quando o resto fica para Deus, quando as sobras ficam para Deus. Eu já disse antes, Deus não aceita nada menos que o melhor. Eles estavam oferecendo a Deus o pior, o resto, o imprestável. Eles pensavam assim, olha, para Deus serve qualquer coisa. Eles retribuíam o amor de Deus com descaso. Deus não aceita esse tipo de culto, Deus não aceita esse tipo de adoração, essa adoração vazia, formal, hipócrita, fraudulenta, com ofertas que procedem de um coração distante. Sabe, queridos, se você ler a Bíblia, você vai perceber que Deus examina o coração, Deus examina o bolso, Deus examina o gasofilácio. Ele está de olho em tudo isso. Fala, Deus está. E eu te mostro textos que falam sobre isso. Tendo o povo melhor, trazia o pior para Deus. Prometiam as primícias, traziam o resto. Às vezes estamos prometendo tudo a Deus e não estamos entregando tudo. Lembram de Ananias e Safira lá em Atos, no capítulo 5? Venderam um terreno e disseram, é tudo que temos, e trouxeram, mas eles estavam acertados entre eles, que ali apenas era uma parte, mas eles diriam para a igreja que ali estava o todo. Eles foram mortos naquele instante. E até temo em falar sobre esse texto, porque eu temo que coisas como essas comecem a acontecer nos nossos dias. E Deus foi claro, vocês poderiam trazer dizendo, queridos, aqui é uma parte, porque nós vamos precisar de outra parte. Não há nenhum problema em fazer isso. O problema está em você dizer que está apresentando tudo a Deus quando você não está apresentando tudo. Isso se repete nos dias de hoje, quando nós muitas vezes trazemos aquilo que dizemos que são os dízimos de tudo aquilo que recebemos do Senhor, e Deus sabe que aquilo não é o dízimo verdadeiro. Deus sabe. Nós assumimos uma postura aqui na comunidade, diferente de muitas igrejas. Quando nós começamos, nós dissemos, a questão de dízimos e ofertas é uma questão da pessoa com Deus, é uma questão dela com o Senhor. Se ela não for fiel, é um problema dela com Deus, se resolva com Deus. E desde o início, nós resolvemos não identificar, como muitas igrejas fazem, que tem envelope onde você põe nome, se identifica,